Olá, eu sou Soraya Mendes Messias, sou costureira há 25 anos e professora de corte e costura há 5 anos. E esse é meu canal, Costura Simples e Prática, para você também conseguir. Vamos à nossa aula de hoje? Na primeira aula, eu ensinei a fazer o molde da saia lápis, frente e costas. Hoje eu vou ensinar você a cortar e montar a saia lápis. Se você perdeu a primeira aula, eu vou deixar o link lá na descrição do vídeo, é só você acessar. Vamos cortar a nossa saia lápis. Nós colocamos o tecido nessa posição, orelha com orelha, direito com direito. Como você pode saber qual é o lado direito? Você pode saber pela orelha. Dá uma olhadinha aqui. A orelha do lado direito é mais lisa e mais bonitinha. A do lado esquerdo é mais áspera, tem um acabamento mais feio. Então é bem fácil identificar. Então colocamos o tecido aqui e vamos colocar o molde nesta posição. Afasta só um pouquinho aqui da orelha. Colocamos um peso em cima. Eu usei um peso para segurar o meu molde. Mas se você se sentir mais segura, você pode usar um alfinete em casa. É que esse tecido, ele é mais encorpado e não sai do lugar com muita facilidade. Então, para mim, um peso foi suficiente, mas você fica à vontade para fazer como você preferir. Agora, nós vamos cortar em volta de todo o molde, exatamente o que estamos vendo aí. Vamos cortar. Quando você estiver cortando e chegar aqui nos cantinhos, você para a tesoura e vira, para você não cortar desnecessariamente aquele pedaço de tecido. Vamos cortar a frente agora. Lembra do que está escrito aqui? Dobrar aqui quando for cortar a frente. Nós dobramos, porque a frente ela vai ser inteira, não vai ser aberta como as costas. E o tecido continua aqui pelo direito. Vamos dobrar assim. Por que a gente está fazendo isso? Puxando o tecido e ajeitando. Para economizar, não precisamos dessas sobras aqui, nós podemos economizar mais o tecido puxando para cá, deixando só a ponta do molde. Prontinho. Aqui você acerta bem rente com a dobra do tecido, a dobra do molde. Coloca novamente o peso em cima e vai fazer a mesma coisa que você fez nas costas. Vai cortar em volta todo o molde. Agora, nós vamos fazer as marcações para a costura. Vamos usar um carbono de costura. É esse papel aqui. Esse carbono mais largo e mais comprido. Nós colocamos essa parte aqui, olha, é a parte que tem a tinta do carbono. Nós colocamos o nosso molde em cima, porque nosso molde está pelo avesso. Agora, nós vamos colocar outra parte do carbono, que nós já vamos marcar os dois lados do molde. Nós colocamos aqui, mas afastamos só um pouquinho aqui, para na hora que colocarmos o molde, a gente ter certeza que o molde está no mesmo nível e vai sair a marcação no lugar certo. Pegamos uma carretilha para costura, que é esse objeto aqui, você encontra muito fácil em armarinhos e em papelaria. E vamos marcar, que é desenhar de novo com a carretilha, passar por cima da pence. Na parte da frente da saia, nós só precisamos fazer a marcação da pence. Vai ficar assim. Olha como vai ficar fácil na hora de montar a saia, já está tudo marcadinho. Agora nós vamos marcar as costas. As costas nós desdobramos aqui, colocando o carbono na mesma posição que fizemos com a frente. Deixamos um espaço para a gente ver. Coloca o molde bem em cima da roupa já cortada. Coloca um peso. E as costas nós vamos passar a carretilha aqui na costura do zíper, na bainha, na costura lateral e nas penças. Não precisamos passar nessa do quadril. Então vamos lá, passar a carretilha. E um detalhe, se ficar como aqui, faltando um pedaço do carbono, depois você completa, pode fazer de 2 etapas. Então nós vamos centralizar direitinho o molde e passar. Passa a carretilha sempre de baixo para cima, assim você vai ter mais controle e os seus riscos vão sair todos certinhos. E agora vamos passar no restante do molde. Esse carbono de costura eu comprei em papelaria mesmo, mas ele tem em armarinho. Eu tenho essa cor escura que é para tecidos claros, como esse aqui da saia,
E você pode comprar 2 cores claras, talvez 2 amarelos ou 2 brancos para tecidos escuros. Agora, nós vamos marcar o tamanho do zíper. O meu zíper é de 15 centímetros. Então, eu coloco a partir daqui de cima, 15 centímetros e faço a marquinha com a carretilha, bem pequena. Como essa saia é uma saia lápis, eu também vou colocar uma fenda nela, para ficar mais fácil para andar. Eu quero uma fenda de 10 centímetros. Aí eu venho aqui do cantinho do molde para cima e coloco 10 centímetros. Essa parte aqui eu vou costurar. Vou mostrar para vocês como fazer lá na máquina. Vou começar a costurar daqui. Lembra que vai ficar aberto para o zíper. Eu começo, faço, retrocesso. E agora vou costurar até chegar aqui, na abertura que eu deixei para a fenda. Quando chegar aqui, novamente, faço o retrocesso. E o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar e fazer outra costura. Porque essa parte da saia é uma parte muito frágil, costuma estourar, que é a parte do zíper, a parte das costas, que a gente senta e força. Então, eu vou fazer outra costura até lá em cima novamente. Quando chegar aqui, faço novamente o retrocesso. Agora, nós vamos fazer as pences. Eu vou trocar a linha da máquina, colocar a linha de outra cor, para que vocês vejam melhor como fazer uma pence perfeita. Nós temos 3 linhas nas pences. Nós vamos vir aqui na linha do meio e dobrar. E vamos colocar um alfinete no meio e outro alfinete aqui no final, depois que a pence termina. Não vamos começar daqui. Vamos começar daqui, quase no final da pence. Nós apoiamos a máquina aqui. Nos certificamos de que aqui esteja bem na beiradinha nossa marcação, porque nós vamos vir com a costura até aqui no finalzinho, bem nessa beiradinha aqui do final do tecido, e não vamos dar retrocesso, porque se dermos retrocesso, pode ser que fique encolhido aqui, todo enrugado e vai ficar feio sua pence. Então vamos, olha, devagarinho, aí quando chegar aqui perto do final, eu começo a rodar o volante da máquina com a mão. Rodo pro meu lado o volante, aí venho até o finalzinho, como se eu estivesse querendo sair do tecido. Veja só como ficou. Lá no finalzinho do tecido. Agora eu deixo a agulha dentro, levanto o pé da máquina, giro o meu tecido e vou voltar fazendo uma costura até aqui no final, em cima da minha mesma. Quando chegar no final, faço retrocesso. Nós vamos fazer isso em todas as pences. Depois que você terminar de fazer as pences, nesse ponto você para um pouquinho e passa elas, fica bem mais fácil. Vira as pences pro lado da costura lateral e por dentro você passa normal, sem proteção, sem jogar água, sem nada. Passei de um lado, vou passar do outro. Por dentro você não precisa de proteção, mas por fora você precisa. Pega um tecido de algodão, qualquer tecido. Se você não tiver, você pode usar uma fronha mesmo, uma fralda, joga a água no tecido e agora você passa. Isso serve para proteger de queimar a sua roupa e também para proteger de dar brilho, porque alguns tecidos eles marcam de uma maneira tão permanente e dão brilho que não soltam mais. Então, para evitar isso, usamos um tecido de algodão. E aí a sua pence vai ficar assim no final, depois de passada. Vai ficar perfeita. Lembra que eu te falei da cabecinha da pence que deveríamos fazer? Vou falar dela agora. Essa cabecinha serve para quando a gente virar a pence para a lateral, ela ficar certinha com o tecido. Olha, tá vendo? Se não tivéssemos feito a cabecinha, quando virássemos, ia acontecer isso aqui. Ia ficar faltando um pedaço do tecido. Se aqui sobrar um pouquinho, como aconteceu aqui na minha saia, é só você cortar sem problema. Então, vamos montar a saia, fechar as laterais. Colocamos a saia aqui com o direito virado para cima, eu coloquei a frente. Agora eu vou pegar as costas, pegar a parte direita, virar para baixo e alfinetar. Começa aqui sempre da cintura, porque se acontecer de sobrar algum pedacinho de tecido, então que ele sobre para a bainha e não aqui. Então, vou colocar alfinetes aqui tudo e vamos para a máquina. Vamos fechar a lateral, vamos começar com retrocesso também. E vamos costurar em cima da nossa marcação de carbono. Por favor, tire os alfinetes para não correr o risco de quebrar a sua agulha ou de estragar a sua agulha
e ela puxar o fio do seu tecido. Se ela bater em cima do alfinete, a ponta, ela vai ficar com a ponta rombuda e aí vai puxar o fio, estragar a sua saia. Então vamos lá, costurar até o final. Só passaremos uma costura. Vamos lá. Chegamos no final, vamos dar retrocesso também. Agora é o momento de você provar a sua saia para ver como ela está, se precisa de algum ajuste. Nossa saia vai ficar assim. Na hora de provar, se você estiver sozinho em casa, vira as costas para frente e coloca um alfinete aqui como se você tivesse já pregado o seu zíper. Que aí você vai saber se sua saia já está sentadinha na cintura, se está boa nos quadris. E se precisar, é o momento de você fazer os ajustes. Também devemos fazer o acabamento nesse momento. Quem tem overlock, passa o overlock. Passa aberto, porque esse tecido que eu usei é two-way para essa saia. Mas lá na descrição do vídeo, eu coloco outras opções de tecido que você vai poder usar para fazer a saia lápis. E também coloco como você pode calcular a quantidade de tecidos para a saia lápis. Se você não tem overlock, você coloca a sua máquina no zigue-zague e passa o zigue-zague na beiradinha. O segredo do zigue-zague é esse. Tem que pegar uma parte fora e uma parte dentro do tecido. Porque o objetivo é justamente fazer o acabamento nas bordas. Então você pode passar o zigue-zague na sua saia toda. Depois você corta essas linhas. Agora nós vamos tirar o acabamento daqui. Não vai ter cos essa saia. Ela vai ser careca. Nós vamos colocar um revel. Vou ensinar vocês como tirar o revel. Para tirar o revel, você dobra a frente da sua saia, assim, escondendo as costas. Eu vou dar uma sugestão para você. Faça o molde do revel também, que é esse acabamento aqui. O nome é revel porque tem o mesmo formato da roupa. Então, eu peguei a saia, dobrei o papel também, assim como eu dobrei a saia. E coloquei aqui a dobra da saia na dobra do papel e cortei em volta, contornando a saia. Aí depois tirei a saia, marquei 7 centímetros e recortei o revel. E aqui do lado eu coloquei o desconto de costura, o mesmo da saia. Fiz também o molde do revel das costas. Aqui está a parte do zíper, aqui eu escrevi revel costas e aqui revel frente. Isso é prático porque toda vez que você fizer uma saia, você não precisa ficar colocando a saia para poder tirar o revel. Você pode usar o molde. Então agora a gente vai cortar no tecido. Colocamos o tecido aqui e vamos colocar a dobra do tecido rente com a dobra do revel e vamos recortar em volta. Assim. Nosso revel vai ficar assim. Aqui é a parte da frente. E aqui a parte das costas. Você, por favor, pega um lápis e faça uma marcação no avesso do revel das costas, só para você saber que esse lado é o lado do zíper. Cortado o revel, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar entretela. Entretela é esse material aqui. Ela é de feltro, ela rasga. Alguns chamam de entretela de papel. Nós vamos usar essa entretela aqui da mais fininha. Tem ela mais fina, mais grossa. Aqui na minha cidade, a gente não conhece por gramatura, não. Conhece mesmo por fina e por grossa. Essa grossa aqui é para tecidos um pouco mais finos. E essa daqui, como o nosso tecido é mais encorpado, essa daqui vai ser a ideal para a gente colocar. Por que vamos colocar entretela? Porque fica mais bonito e porque o nosso tecido tem elastano. Então, se não colocarmos entretela, vai ficar muito ruim para ajustar na cintura. Cada vez que costurarmos, vai esticar e ficar folgado na cintura. O que vamos fazer? Vamos pegar o nosso molde, novamente aqui do revel, e vamos fazer a mesma coisa que fizemos no tecido. Vamos cortar o revel aqui na entretela. Cortar as costas e a frente. Lembrando que a frente tem que ser fechada, igual cortamos a saia. Então, apoiamos aqui na dobra do tecido e vamos recortar. Igual fizemos com o tecido. Detalhe, faça uma pequena marcação também na sua entretela, só para você saber que esse lado aqui é o do zíper, para ficar mais fácil na hora de colar no tecido. Vamos colar a entretela no tecido agora? Colocamos o avesso do tecido para cima. Olha a minha marcação aqui do zíper.
A entretela tem dois lados. Um lado dela tem cola, ele é mais brilhante e tem assim tipo umas escamas, é bem mais áspero o lado que tem cola. Aí você olha bem para ver qual lado da cola e coloca para baixo. Aqui na entretela também, lembra que eu marquei o zíper? Fica mais fácil, olha, só colocar aqui. Agora nós vamos colocar um tecido em cima para não correr o risco do ferro queimar a entretela. E vamos colocar o ferro bem quente. Eu coloquei o meu em lã, porque o meu ferro é muito quente. E agora vamos pressionar, segurar. Só para garantir que a entretela vai ficar bem colada e não vai soltar. Olha, já colou no tecido a entretela. Tá vendo? Aqui, vou puxar, só para mostrar que já tá colado. Tá vendo? Aderiu bem. Eu vou pregar de novo nessa parte que eu puxei. Agora vamos pregar na parte da frente do revel. Eu vou mostrar para vocês agora como fechar o revel na máquina. Agora, como marcar a quantidade de costura no nosso revel. Nós colocamos a saia com o avesso para cima, colocamos o revel, o direito do revel em cima do avesso da saia e vamos fazer uma marca aqui. Em casa vocês façam de lápis, tá? Justamente onde está pegando a costura, aqui na parte de baixo eu marco. E aqui também na parte de cima, no mesmo lugar que está pegando a costura da saia, veja. Marco aqui e marco aqui. Só precisamos fazer essa marcação na parte da frente do revel. Aí nós vamos fazer isso aqui. Coloca o revel pelo direito, pegamos o lado que não é o zíper, olha aqui a marcação do zíper. Veja porque é importante marcar, porque depois que a gente corta fica muito parecido. Aí colocamos direito com direito, assim. E prendemos com alfinete. E agora nós vamos costurar na máquina essa largura aqui que marcamos. Exatamente aqui. Que vai dar certinho na nossa saia. Vou fazer lá e vou mostrar para vocês. Então, fechamos o nosso revel na máquina, os dois lados. E ele vai ficar assim. Nesse formato. Agora é hora de fazer acabamento nessa parte aqui de baixo do revel. Aqui é a parte que vamos prender na saia e essa parte que vai ficar solta. Se você tem overlock, passa overlock ou o zigue-zague. Aí agora eu vou mostrar para vocês como pregar na saia. Nós pegamos a saia pelo direito, o revel também pelo direito e o primeiro lugar que vamos marcar é aqui na costura. Aqui as costas da saia, colocamos um alfinete aqui. Vamos prender nessa parte aqui, do outro lado, na outra costura e prender o restante da saia. Lembrando, deixar as penças viradas para a lateral da saia. Vamos alfinetar tudo. Já alfinetamos o revel todo e agora vamos marcar a costura. No nosso molde deixamos 1 centímetro de desconto de costura aqui em cima. Se você tiver dificuldade para costurar essa largura na máquina, pega a fita métrica, pegue um lápis e vai fazendo linhas pontilhadas assim, bem perto. Depois você vai costurar em cima. Então, costuramos tudo. Agora nós vamos dar piques, que são esses pequenos cortes aqui até próximo da costura. Você usa a tesourinha de pique ou a tesoura comum, mas cuidado para não cortar a costura. Coloca um espaço de 1 polegar entre um e o outro, mais ou menos. Esses piques nós fazemos toda vez que tivermos costura como essa aqui, arredondadas, acentuadas ou assim como essas, pouco acentuadas, precisamos de pique para quando virar ficar bem bonitinho. Depois do pique, nós vamos fazer aqui nessa parte uma costura de pesponto bem estreitinha. Por aqui nós chamamos essa costura de costura de rebater. Ela serve para não deixar essa parte aqui do acabamento ficar voltando para fora da sua saia. Você vira a sobra da costura para o lado do revel e agora faz uma costura bem namoradinha aqui. Essa costura não vai aparecer do lado direito, ela vai ficar invisível. Você faz em volta de todo o seu revel. Agora nós vamos fazer a bainha, vamos deixar o zíper por último. A bainha você começa sempre na fenda. Olha as linhas de marcação aqui. Você dobra na linha da fenda primeiro, depois dobra na linha da barra, assim, e aí prende com alfinete.
prende tudo, até chegar aqui do outro lado da fenda. Quando você terminar de prender tudo, você confere para ver se está a mesma largura. Mede uma com a outra, se precisar, solta mais um. Tem que estar no mesmo tamanho aqui, no mesmo nível, para não ficar uma maior e uma menor. Agora vamos fazer a nossa bainha. Na sua máquina deve ter essas linhas que eu fiz aqui. Eu risquei só para destacar no vídeo para você. Elas são umas valetinhas que tem aqui. Toda máquina praticamente tem. Ela é um guia de costura, ela serve para guiar a largura da sua bainha. Então, eu vou colocar minha bainha aqui em cima de uma linha dessas e vou olhar se não está passando do overlock. Tem que pegar em cima desse tecido aqui, não pode ser mais largo não. Aí eu vou apoiar nessa daqui, vai ficar melhor, nessa linha aqui, tá vendo? Em vez de olhar para a agulha ou para qualquer outro lugar, eu vou olhar para ali. Vou manter sempre a minha saia bem aqui, nessa linha. É só segurar, não precisa se preocupar com a agulha, só com a linhazinha que você vai fazer a sua bainha. Olha como nossa bainha sai certinha, se seguirmos essas marcações aqui. Talvez no início você possa sentir um pouco de dificuldade, mas vai treinando em alguns pedaços de tecido até você conseguir que você vai fazer bainhas perfeitas. Olha como é que saiu certinha as duas bainhas aqui, ó, certinha mesmo, seguindo aquela marcação. Pode prender a mão aqui com alguns pontinhos bem invisíveis, ou a máquina também. Você pode apoiar a máquina aqui e fazer uma costurinha aqui no final. Vou fazer aqui só para você ver como é que fica. Uma costura bem pequenininha, só para garantir que não vai voltar. Agora vamos para o zíper. Esse aqui meu é um pé de zíper universal. Ele serve para todo tipo de zíper, comum, invisível, dente de metal. Ele não é difícil de ser encontrado não. Se na sua cidade tiver, compra um desse que você não precisa ficar trocando o tempo todo, quando for pregar um zíper diferente, trocar o pé. Mas uma coisa que todos os pés têm em comum é essa lateral aqui, com essa entradinha, essa boquinha aqui. Aqui nós vamos apoiar no dente do zíper e aí a costura vai sair certinha. Vou colocar o meu na minha máquina aqui e mostrar para vocês como é que eu uso ele. Vamos pregar o zíper. Antes de você pregar o zíper, você precisa passar essa marcação aqui para o lado direito. Nós não riscamos de carbono porque o carbono mancha, não tem necessidade de marcar a sua roupa. Então, o que a gente faz? Coloca um alfinete, assim como eu fiz, olha, em cima da linha, aí vira para o lado direito e passa o lápis em cima do alfinete. Veja, ficou marcado. Vamos marcar aqui e marcar no meio também, entre o início aqui do revel e o início da costura do zíper. Pronto. Com essa marcação, podemos começar a colocar o zíper. Para você nunca errar, qual posição que você coloca o zíper? Você pega o zíper pelo direito, com o cursor virado para cima, e aqui no lado esquerdo faz uma marca. Você vai começar por esse lado aqui. Eu estou usando o zíper dente de metal, mas se você quiser, pode usar um zíper comum ou um zíper invisível. Eu vou depois fazer um vídeo como pregar cada um deles na roupa. Eu vou usar esse, que seria o mesmo do dente comum, com a diferença que o dente desse aqui é de metal e o outro dente é de nylon. Então, eu vou pegar meu zíper com a marcação que eu fiz aqui e vou colocar essa parte aqui do dente, olha, em cima da marquinha que eu fiz. Assim. Tá aqui, olha, a marquinha, eu empurro o dente mais pra cá. Essa chapinha de metal, eu vou descer só um pouquinho, o espaço assim, olha, de 3 alfinetezinhos. Aí eu coloco o alfinete aqui, prendo, venho aqui na minha outra marca, empurro o dente, prendo também com alfinete. Uma ressalva: não deixe o zíper ficar folgado, assim, senão vai dar problema na sua roupa. Pode puxar o zíper um pouquinho para ele ficar bem ajustadinho. Agora, olha, aqui no final, tá vendo onde tá a costura? Aqui que nós fizemos.
Aí você vai pegar o seu zíper e vai colocar, não essa parte, mas essa daqui encostada na costura, assim. Então, você vai empurrar, olha, o dente mais pra cá. E aí, você vai colocar um alfinete também pra marcar. Prendemos o zíper, tá vendo? Nós estamos colocando o lado esquerdo das costas, olhando pelo direito. E agora eu vou colocar o zíper aqui no pé, encostadinho. Vou dar retrocesso e vou... Olha, eu tô empurrando o dente na direção do pé. Zíper aberto. Agora eu sei que não vai dar para eu ir mais, por causa do cursor do zíper. O que que eu faço? Eu simplesmente paro de costurar um pouquinho, puxo meu alfinete só um pouquinho, mas sem tirá-lo, fecho o zíper e agora, olha, me certifico de que o finalzinho do dente esteja bem rente com a costura. Está. Agora eu posso costurar. Tiro o alfinete, termina com retrocesso. Vai ficar assim. Veja. Agora o outro lado. Abrimos o zíper. Colocamos do mesmo jeito. O dente aqui, o final do dente, olha, aqui tá o início do dente, aqui tá o final do dente em cima da marquinha. Baixa um pouco a chapinha de metal. Coloca o alfinete. Aqui no meio também. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer essa parte aqui. Deixo o final para depois. Vou costurar daqui para cima. Chego aqui, dou retrocesso. O retrocesso tem que ficar bem no mesmo nível da chapinha de metal. Olha, não deixa passar não, porque nós vamos precisar dobrar essa ponta para dentro e se passar o retrocesso para cá, a gente não vai conseguir dobrar. Pronto, aí agora eu fecho meu zíper, tiro esse alfinete, fecho o zíper. E vou fazer isso aqui, vou segurar essa parte aqui da saia, vou puxar o meu zíper para cá, formando uma prega. E aí, coloco o alfinete para segurar a minha prega, ela tá aqui, nessa posição mesmo. Isso serve para essa parte aqui do dente vir para cá, para encostar bem na costura, e não ficar um buraquinho aqui no final do seu zíper. Dou retrocesso. Eu costuro até aqui, onde já estava a costura. Olha como o zíper fica. É assim que tem que ficar o zíper. Eu não gosto de encostar muito a costura aqui, porque a saia fica enganchando. Então, eu vou deixar assim mesmo. Desse jeito, tá vendo? Não ficou nem um buraquinho aqui no final, ficou perfeito. Agora, como fazer o acabamento aqui para o zíper ficar embutido? Você dobra para debaixo do zíper o máximo que você conseguir. E agora você vai dobrar o revel para cima do zíper. A sobra de costura do revel, você dobra para cima do revel também. Prende com alfinetes aqui em cima e aqui embaixo. E pelo lado do avesso, você vai passar uma costura, não em cima dessa daqui, mas uma costura do lado, bem assim, bem encostadinha mesmo, um espaço bem pequeno, como você tá vendo aqui. Porque se você passar ela muito junto aqui, quando você for fechar o zíper, o revel vai grudar no zíper, vai ficar ruim. Toda hora vai ficar grudando quando você for fechar. Aí com o mesmo pé do zíper, você vem e começa. Sente aqui, olha, eu tô sentindo mesmo onde tá o revel e vou começar aí. Cuidado com a chapinha de metal, para sua agulha não pegar em cima dela que quebra. Agora, eu enfio meu polegar dentro, seguro e puxo. Olha como vai ficar o acabamento do meu zíper. Bem bonito e embutido. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Dobro para dentro, para debaixo do zíper. A ponta dele dobro para debaixo dele. Dobro o revel para cima do zíper.
Prendo com alfinetes, em cima e embaixo. E agora, o meu pé da máquina, eu tenho que fazer na posição agora de cima para baixo, ao contrário da que eu acabei de fazer. Aí eu vou com cuidado, por causa da chapinha de metal, tiro o alfinete para não dar retrocesso no alfinete e passo uma costura do lado. Seguro e viro. Veja como vai ficar o acabamento. Vai ficar assim, perfeito. Agora você vai prender o revel para ele não ficar voltando para fora. Você pode prender a mão só aqui nas costuras. Olha, na pence você prenda só na pence, não deixe pegar na saia não. Aqui também você prenda só nas costuras. Ou você pode prender a máquina. Se sua linha combinar bem com a cor de tecido, vai ficar praticamente invisível. Você prende o revel aqui para ele ficar bem posicionado mesmo, e pelo lado direito você vai fazer um pequeno retrocesso bem aqui em cima, praticamente no final do revel, e você vai fazer o retrocesso aqui, tá vendo a costura da pence? Dentro da costura da pence, para ela ficar invisível. Você vem e faz uma costura bem pequenininha, vai ficar assim. Vou cortar a linha para você ver como a costura fica praticamente invisível. Olha. E se a linha for da corzinha mesmo do tecido, fica invisível. Então, depois que prendermos tudo, nós vamos fazer o mesmo que fizemos com as pences. Vamos passar as costuras. Primeiro, passamos por dentro. Por dentro, não deixe o ferro muito quente, para não correr risco de queimar sua roupa. Se você tiver tábua de passar, enfie a roupa na tábua de passar para não marcar o outro lado da sua roupa. Então, vamos passar todas as costuras por dentro. Mas por fora, colocamos o paninho, olha, aqui é o lado direito da roupa. Colocamos o paninho, jogamos água em cima. Agora você pode aumentar a temperatura do ferro, porque esse tecido que estamos usando é de algodão, então ele aguenta a temperatura mais forte. Aí passamos até secar a água do pano. E olha só como vai ficar nossas costuras por fora. Veja que diferença. Aqui eu ainda não passei, só para vocês verem como enriquece a costura. Aqui não está passado, olha como está enrugado. E aqui está passado. Agora eu vou mostrar para vocês a saia finalizada. Olha como ficou a nossa saia lápis. Totalmente finalizada. Olha a cintura, olha o acabamento aqui, tá vendo aquela costurinha que eu dei? Essa linha aqui era um pouquinho mais escura, mas se ela for da cor, ela vai ficar invisível. Ficou bem assentadinha no corpo. Olha as costas, o zíper como ficou. Aqui, olha, final do zíper, perfeito. Aqui está a fenda. Na primeira aula, eu ensinei como fazer o molde da saia lápis. Se você perdeu, assiste lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo. E na nossa próxima aula eu vou ensinar como fazer uma saia vazê. Não perca a nossa próxima aula.